Fala, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Regis do podcast Empregados e Empregadas Domésticos do Lar. Tô aqui pro quarto episódio. Quem diria, né, que a gente ia chegar no quarto episódio, né? Graças a Deus conseguimos chegar com muita luta e com muita fé. Quero agradecer as mensagens que venho recebendo de todo mundo. Tá sendo muito legal as mensagens, porque é uma forma de interagir com as pessoas, né, que eu não conheço. Então, geralmente nas redes eu acabo recebendo essas mensagens e consigo interagir com as pessoas, falar alguma coisa que elas querem perguntar, tirar alguma dúvida. E isso está sendo bem legal. Olha, eu estou recebendo mensagem assim, com questões assim que eu nunca imaginei que eu ia receber de perguntas, e eu acho que isso é muito legal. E é esse o objetivo da gente estar fazendo o nosso podcast aqui. A gente está chegando agora no quarto episódio. Eu estou recebendo uma amiga de muitos anos que a gente não se fala, não tem como a gente se falar muito, mas é aquilo que eu falo, né? Quando a gente tem amigos de longa data, né? A gente quando se fala não, vamos junto, estamos junto, e é assim que tem que ser nós empregados domésticos, né? Temos que ser pessoas de fazer amizades verdadeiras, né? Que a gente sofre um pouco muito com isso. Então eu estou recebendo aqui a minha amiga Raquel, uma copeira fina, arrumadeira fina, de grande valor, tem uma história linda, uma experiência muito boa. Você que está querendo começar a trabalhar em residência, arrumadeira fina, copeira fina, hoje você vai saber um pouquinho da história dela, pegar alguma dica, porque é de grande valor o que ela vai falar aqui pra gente. Raquel, seja bem-vinda, muito obrigado por você estar Obrigada a aqui, minha você, amiga. é um prazer. Muito obrigada a você. Eu sei que você tem uma vida corrida. Sim, Eu sei que a gente estava tentando agendar tudo, mas graças a Deus, é aquilo que eu falo, né? As coisas boas que a gente quer fazer, às vezes ela vai automaticamente se puxando, e graças a Deus eu consegui receber você aqui, isso. porque eu sei que você tem uma experiência muito legal para contar pra gente. E é isso que a gente quer aqui no nosso podcast, né? Trocar uma ideia, conversar sobre as nossas experiências, fazer agradecimento. Muito daquilo que eu falo, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está aqui para fazer qualquer tipo de crítica, isso. A gente vai fazer algumas críticas, mas dentro daquilo que vale a crítica. Fora isso, a gente vai falar sobre trabalho, sobre experiências e convívio dentro do nosso trabalho, conversas, tudo sobre isso. Agora você vai escutar um pouquinho aqui nesse bate-papo com a Raquel. Ô, Raque, conta um pouquinho pra gente da sua história, como você começou, quem é você, que eu que te conheço, né? Mas tem muita gente que vai querer te conhecer, então é bom as pessoas ouvir um pouquinho sobre você. Então, eu trabalho há muitos anos em casa de família. Comecei como eh, doméstica mesmo, fazendo tudo, né? Que agora a gente está com uma classe mais evoluída, Sim. né? Mas comecei como doméstica, comecei fazendo faxina, trabalhei muitos anos de faxineira. Aí depois de faxineira eu fui para uma casa mais elevada, aí fui aprendendo na própria casa, fui aprendendo a cooperar. Comecei como copeira francesa, comecei a servir no Que francesa. era antigamente era muito, Muito, usava muito, né, muito, esse tipo de copeira serviço, né? francesa, era muito, principalmente aquelas senhoras de alta sociedade, Sim. né? A gente tinha que saber, então comecei assim. Comecei a fazer, aprendendo, fui aprendendo aos poucos, mas é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim, Que legal. eu trabalho em casa de família, mas para mim casa de família é o meu tudo, porque eu tive minhas filhas, criei minhas filhas através do trabalho doméstico. É, É um orgulho pra gente quando a gente vê pessoas sim, se sentir orgulhosas disso, sabe? sim. Parabéns por isso, viu, Raque? Não, eu tenho orgulho. Tanto é que eu sou assim, eu visto o Uhum. meu uniforme, eu vou no mercado, eu vou no sacolão, que precisa, eu vou. Eu fui viajar agora ontem, eu fui para Sorocaba, né, que a gente Sim. está organizando o apartamento do meu patrãozinho, né, que Uhum. casou, a gente está organizando o apartamento dele, eu fui de doméstica. Para mim é um orgulho. A patroa para nas padarias, a gente toma nosso Que cafezinho, legal, né? entendeu? Então, assim, eu comecei bem de baixo mesmo. Comecei como faxineira, trabalhei 8 anos de faxineira, Sim. já fui aprendendo ali, passei roupa, trabalhei de passar, de lavar e Tudo passar pouco vai também. fazendo, né? Fui fazendo. Mas o que eu mais gostei mesmo foi copeira arrumadeira. Então, assim, Aí você foi seguindo por esse fui caminho. seguindo. Aí comecei, né? Aí
continuei como arrumadeira, copeira, depois entrei em casas que era só copeira, fiquei como copeira, mas é uma coisa assim que eu gosto muito. Eu gosto de servir, eu gosto de preparar, você fazer um aperitivo, Nossa, você fazer um drink que é bem eles legal pedem para isso. você fazer um aperitivo, é uma coisa que eu gosto de fazer. É porque poucas pessoas que fazem copa numa residência, eu com esses anos todos que eu convivo, né, com funcionário, eu vi poucos copeiros e copeiras ter essa preocupação de saber fazer um aperitivo, né? Sim, Fazer um sim. drink. E eu acho que é importante interagir também a copeira, né? Porque Sim, sim. ela sai um pouco também da aba do cozinheiro ou da cozinheira, né? E Sim, ela sim. se torna uma pessoa um pouco mais assim. Ela tem um pouco mais de autonomia dela, fazer do jeito dela. Isso é legal, porque tem muitos copeiros e muitas copeiras que não entendem isso que é importante eles fazerem também, né? Sim, Um o aperitivinho, uma montagem de aperitivo, alguma coisa. aperitivo, um drink, né, uma Isso, bebida diferente. Eu sempre pesquisei, eu pesquisava muito, tipo aperitivos. Teve casa que eu trabalhei que eu tinha que fazer 5 aperitivos. sim, isso eu sei. 5 aperitivos. E Que, não podia repetir os aperitivos. sim, Então, assim, eu fiz fazia muito assim, isso também. eu tinha que pesquisar muito coisas diferentes para estar fazendo e estar servindo. E aí, quando ela gostava daquele aperitivo, ela ia, não, esse se repete, mas faz outros diferentes. Então, assim, aí você vai gostando também, né? E assim, e nessa área também, eh, se precisa que eu vou para uma cozinha, eu vou para a cozinha, eu sei um pouco lidar na cozinha, entendeu? Então, assim, eu consigo desenvolver um bom trabalho numa casa porque eu sei de tudo um pouco. Isso é Não vou falar importante. que eu sou não, não sou a expert. Eu, como que se diz? Você Eu estou consegue cada desempenhar dia várias funções, um aprendendo, pouquinho de cada cada coisa. função, e aprendendo. E eu fico atenta. Tem o chefe de cozinha, eu estou ali junto com ele, eu estou atenta, eu estou vendo os truquezinhos, eu aprendo um pouco Sim. dos truques, entendeu? Do Porque chefe. Tem no dia a dia ali você vai pegando um pouquinho, os né? copeiros que trabalham comigo, tem outro copeiro que trabalha comigo, eu fico atenta também, aprendo um pouco dele também, Isso é ele me legal. ensina. O que eu não sei, eu pergunto para ele, ele me ensina. Então a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo. O- Você está sempre ali aprendendo, principalmente em casa de família, porque cada família tem um sistema. Isso, tem mesmo. Cada família tem um É sistema. um jeito, Então, né? cada um tem um jeito. Então, você saiu de uma casa, você entra em outra, você vai se adaptar àquela família. Então, Isso, você vai ver qual o jeito que eles gostam, como que eles gostam de exatamente. ser servidos, como eles gostam de ser tratados. E é assim que eu trabalho. É exatamente isso que você falou. Quando a gente trabalha numa casa e a gente tem uma equipe grande, dificilmente aquilo que eu falo, né? Os funcionários, às vezes, eles têm a oportunidade de aprender um pouquinho de cada coisa. Sim, Porque às vezes tem funcionários que têm um profissionalismo um pouco mais elevado. Então, que nem você falou, né? Às vezes você ficava de olho numa coisinha ali, isso vai agregando dentro sim, do seu portfólio de trabalho, né? sim. E quando você vai ver, calma aí, eu já consigo fazer isso, eu já consigo fazer aquilo, pô, eu já consigo mexer ali. Por quê? Isso que você conseguiu captar decorrente dos anos que você trabalhou nessas casas, um Sim, pouquinho de cada coisa, quando você vai ver, você já tem uma somatória ali de coisas que você faz que já diferencia você dos outros funcionários. sim, É sim. isso que às vezes eu falo para o funcionário. Não fica preso só ao que você faz. Procura sempre estar buscando conhecimento dentro daquilo que você faz com pessoas que trabalham com você. Então, às vezes, você tem lá um chefe de cozinha, você tem uma governanta, você tem pessoas ali que têm um pouco uma capacitação um pouco maior. Procura ali colar um pouquinho neles, procurar saber alguma coisa, ver Sim, alguma coisa diferente, né, Raque? Que aquilo ali vai sim, agregar para verdade. você de alguma forma, Você né? está sempre aprendendo. Tá sempre aprendendo. E eu fiz Um... assim também. Quando eu comecei a mexer com cozinha, eu sempre trabalhei com chefes, né? Então, eu era cozinheiro novo. E eu aprendi com a vida que você tem que ter os pés no chão para começar. Sim, sim. Eu era um pouco, muito afoito. Eu era uma pessoa meio que queria passar por cima dos processos. E não é assim. Você tem pessoas capacitadas que você precisa aprender com eles a forma de trabalhar para você aí sim começar a dar o primeiro passo. Sim, verdade. Então eu aprendi. Então eu tenho que ter essa humildade de saber e reconhecer que as pessoas têm que ter essa humildade também de saber e reconhecer que você precisa, às vezes, dar um passo para trás para começar Sim. devagarzinho, aprendendo. Foi que nem você fez. Você começou, né, de uma forma ali com faxina, ao longo do tempo,
Você foi se especializando ali dentro do seu próprio serviço. Sim. E não precisa, aquilo que eu falo. Quando você tem uma pessoa que nem a Hack, assim, que tem um propósito de vida, de querer evoluir, você não precisa exatamente fazer curso. O curso é a própria vida que te dá ali no dia a dia das casas que você vai trabalhando ao longo dos anos. E foi isso que aconteceu com a Hack. Hoje ela é uma profissional renomada, requintada, uma copeira fina, uma arrumadeira fina que sabe trabalhar bem. Então você que está aí hoje aí, ó, que vai nos assistir, pega essas dicas com a Hack, tá? Aprenda com ela um pouquinho aqui. Hack, decorrente disso, então você foi aprendendo a trabalhar melhor dentro daquilo que você queria e você foi seguindo para o ramo de copeira, né? Sim. Hack, hoje a gente tem muitos copeiras e copeiros distribuídos nessas residências aí. O que você pode passar um pouquinho assim de como é um trabalho de uma copeira fina dentro de uma residência? Como que é um trabalho de uma copeira? O que ela faz? Qual que é a rotina dela? Então, a rotina da copeira é, geralmente você levanta muito cedo, Sim. porque você tem que pôr a mesa do café da manhã, você tem que cortar as frutas. Se vai fruta, você tem que fazer uma boa... como que se Uma diz? mesa Uma bem mesa bem arrumada. arrumada, uma boa bandeja de fruta. Montar os pães, fazer pão de queijo, mimar os patrões, praticamente, porque daí você vai estar, você está se dedicando, você não vai chegar ali e vai pôr só um pão. Ah, chegou o pão francês, vou pôr só o pão francês ali na mesa. Não, tem todo Não, você vai pôr os frios, arrumar bonitinho na bandeja, Sim. os frios, vai servir os frios, vai pôr as geleias, o leite que é quente ou que é frio, você vai mandar o leite frio, você vai mandar o leite quente, tem você vai fazer o café. Tem todo um trabalho por trás disso que Sim. precisa ser um pouco mais refinado, né? Sim, Não é um serviço simples que nem as pessoas acham Sim, que é. que você vai pegando e vai... Não, você vai cortar bonitinho, você vai... Hoje em Arrumar dia, no YouTube, tem tudo, né? Tem. Tem Hoje... o modo de cortar fruta, o modo Sim. de descascar, o modo de servir. Na minha época, não tinha isso. A gente não tinha internet, né? A gente tinha que ir fazendo a gente mesmo. Eu comprava muito, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Hack. Nessa época, a gente não tinha tanto acesso à internet, eu comprava muita revista. Revistinha. Eu comprava muito Sim. revista, como eu mexia com cozinha, eu comprava muita a revista da mesa. Sim. Né? Tem as revistinhas, como pôr uma mesa, como Isso. servir também. Comprei Às muitas. vezes tinha um jornal que saía também receita, todo domingo saía uma receitinha. Se eu não me engano, não sei se era o Estado ou Folha, alguma coisa assim. Hoje a internet facilita a vida das pessoas. Facilita muito, então. E aí você fazer com amor, você põe uma louça bonita pro café da manhã, você põe uma mesa bonita, né? Uma louça bonita no café da manhã, põe uma louça bonita no almoço, está sempre mudando. Sim. Os patrões ficam felizes e você também. Porque eu falo assim, se os patrões estão felizes com você, eles sabem, eles vão saber te... Sabe que você está prestando um grande Sim, porque grande você serviço. não está ali automaticamente, fazendo automaticamente. Porque tem pessoas que fazem automaticamente. Sim. Tanto faz, tanto fez. Foi ali só para cumprir o horário de trabalho e não tem aquele amor, aquela dedicação. Eu não sei se é um defeito meu, eu sou muito detalhista. Não, eu não sou é. muito detalhista. Isso é importante. Eu sou assim, tudo que eu vou fazer, se eu não fizer certinho, eu não faço. Eu prefiro não fazer, porque eu sou detalhista. As meninas comentam muito comigo, que eu trabalho com as meninas, elas comentam, você chega a ser chata. Eu chego a ser chata, mas não porque eu sou, entendeu? Eu falo, às vezes elas estão comigo, eu falo, não, ó, assim é melhor, ó, não, assim, entendeu? Porque é muitos anos trabalhando nessas casas, então você já tem uma ideia de como fazer. Tem patrão que não, tem patrão que quer só o cafezinho, o ovo mexido, mas você faz com amor aquele ovo mexido, aquele só cafezinho. Põe no prato e toma. Sim, aquele cafezinho, aquele ovo mexido, você leva, faz. É o que dizem, tudo que você faz com amor sai bem feito. Sai bem feito. Então, eu nessa parte de copeira, eu procurei sempre evoluir. Como que é? Não tinha certeza se a taça era do lado direito, era do lado esquerdo. Sempre procurou. Procurei com as minhas governantas, tá certo, tá errado. Sempre procurou saber para entender melhor, para você sempre estar evoluindo naquilo que você está fazendo. Porque às vezes numa casa, eles falam, é assim. Na outra não é, na outra eles gostam de outro jeito. Você tem casa que você põe a gente passa a xícara muito por isso no quando pires. A gente troca, né? Tem outros que você já põe do lado. Então é assim, quando a gente troca de casa, é diferente. Mas você tem que procurar aprender. Não é aquele negócio de falar assim, não, eu aprendi assim, é assim.
Não, Não. não pode ter essa mentalidade. A gente tem que fazer. E foi assim, fui aprendendo de casa em casa, levava lógico, as coisas boas que eu aprendi, eu levava de uma casa para outra. Sim. Ó, eu costumava fazer assim, o que, que você acha da gente fazer Sim. assim? Então vamos fazer assim. E fui aprendendo e fazendo, e estou aprendendo. Cada ano que passa, cada copeiro que vem trabalhar comigo, eu aprendo mais com eles. Não, mas é isso que você falou dentro disso, eu vou fazer um adendo aí. Raque, eu acho que esse caso dos funcionários achar que você é chata, isso e aquilo, que você é muito. Eu acho que isso é que diferencia a gente de outros funcionários. Você ser um pouco mais atento àquilo que você faz, para Sim. tentar ser diferente daquilo que as pessoas vêm fazendo, é maravilhoso, porque você vai se tornar um funcionário que o patrão vai enxergar, olha, esse daqui tem um diferencial. Sim. Ele é mais detalhista. Ela presta atenção. Porque eu já passei por casos, eu acho que você também, que às vezes algumas casas deixam umas pegadinhas pra gente saber se a gente sabe fazer o serviço. Sim. Eu já passei por isso. Sim, tem muita. Porque às vezes pegadinha. vão ver se ela sabe servir, se ele sabe fazer Sim, isso. fica atento como que você está servindo, como você está... principalmente quando vai servir bebida, Muitos anos né? atrás eu passei por Suco. isso, né? Você deve ter passado por isso também, né? Sim, passei em muitas casas. Dessas pegadinhas, Sim. saber se sabe pôr uma mesa. Às vezes ele troca o talher para ver se está certo, se você Sim. vai reparar. Se você vai voltar lá e olhar, porque eu tenho muito disso. Eu Então. volto na mesa para ver se eu não esqueci. Às vezes a gente esquece, mas eu volto, ver se está tudo certo, está tudo direitinho. E é por isso que eu falo, essas coisas, só quem é mais detalhista que vai reparar e vai prestar atenção nos detalhes. Porque se você é um funcionário comum, você não vai reparar em algumas coisas que acontecem ali dentro do seu serviço que você deveria prestar atenção. Mas é aquilo que eu falo, tem funcionários que vêm para realmente entregar 100%. Sim. E aquilo que você falou, tem uns que vêm só para cumprir o horário, pronto. Pôr o pratinho ali na mesa, acabou, tô indo embora. Isso é de grande valor que você falou. Então, aqui, eu fico até feliz de saber que ainda dentro do nosso ramo existem pessoas preocupadas em ser o diferencial, ser uma pessoa um pouquinho mais detalhista com as coisas, que tem que ser assim. Aquilo que eu falo, eu consegui me sobressair. Às vezes eu falo, eu me sobressaio às vezes muito em algumas casas, porque eu tento fazer diferente. Sim. Eu já vejo ali como a casa funciona, falei que uma casa funciona assim. Eu vou fazer desse jeito que eu tenho certeza que eles vão gostar. Sim. Porque se eu for junto dentro daquilo que todo mundo faz, eu vou ser mais um dentro da equipe. Sim, e você não pode ser igual aos outros. Nós temos que buscar ser diferente. Sim. Dentro disso que você então faz, Raque, na casa, então o serviço de uma copeira fina, eu não falo que todas as casas são assim, tá? Geralmente tem as cozinheiras que também põem o café, né? É um combinado às vezes com a casa, né? Porque hoje em dia tem casas que têm um volume maior de copeiro, então faz um turno de copeiros maiores, né? Sim. Então eu acho que você faz esse turno para pôr o café, mas aí você sai um pouco antes para entrar outro, né? Sim, sim. Porque vamos supor, eu sirvo o café da manhã, mas o outro copeiro serve o almoço e o jantar. Sim. Eu fico na parte da manhã e ele serve o almoço e o jantar. No caso dele, vamos supor, tem algum evento, alguma coisa que ele não possa vir, aí eu faço a parte também de servir o almoço, servir o jantar. Dá um apoio. Ou ele está de férias. Quando ele está de férias, eu que cubro ele, eu que sirvo o almoço e o jantar. Tá, então né, nesse período você coloca... Então a copeira fina, para quem entender aqui, ficar bem transparente, a Raque trabalha de copeira fina, então ela entra cedo para pôr o café. Geralmente é copeira ou cozinheira que põe, ou às vezes uma arrumadeira também faz esse serviço, dependendo se ela dormir na casa. Geralmente eu acho que a arrumadeira, às vezes, que não dorme na casa e mora muito longe, dentro de uma residência, eles procuram saber quem que tem a facilidade maior de chegar para fazer isso, né? Então, Raque, você põe o café e dá seguimento ao serviço. Depois do café, para uma copeira fina, qual que é o segmento do serviço dela? Então, depois do café, aí eu vou para a área de arrumação das salas, né? Sim. Que as salas são do copeiros. Aí eu vou para a parte das salas de arrumação, de limpar, de tirar pó, de passar Reible. Eu vi você falando outro dia sobre a Reible. Tem muitas passar o pessoas Reible, passar pano, deixar tudo limpinho, né? Aí já a parte dos vidros já é o copeiro, já fica para ele, que é homem, ele limpa os vidros. E dentro desse serviço, você também faz
alguma limpeza de prata? Sim, limpar as pratas, cristais, lavar os cristais, Sim. deixar tudo, né, bem limpinho. Esse é um serviço de uma copeira fina dentro de uma residência, Sim, né? que aí você também tem uma delicadeza, porque você conhece, Sim. né, que Tem as que ter louças um... são tudo muito delicadas, os bibelô, é tudo coisa muito delicada. E aí você tem que ter uma certa delicadeza para não sair quebrando tudo, né? tem que ter um manejo bom ali para Sim, não, né? Porque como você mexe com tem que saber, vamos cristais... supor, o que você usa para limpar essa mesa. Vai que você passa um produto que vai manchar, você vai passar uma buchinha que vai riscar toda a mesa. Então, você tem que saber tudo isso. É que nem para quem não sabe, né? A Hack trabalha de copeiro, eu já trabalhei de copeiro também, mordomo. Quando você vai fazer uma limpeza de uma prata, tem muita gente que não sabe disso, e já aconteceu muito das vezes, a Hack vai passar um pouco disso também. As pessoas, às vezes, passam aquela buchinha de lavar áspera, a verde, na prata. Não pode. Risca tudo, fica tudo riscando. Mesma coisa os talheres, né? Não os talheres, só os talheres, mas inox, qualquer inox, bandeja de prata. Você pegar uma esponjinha dessa Isso. e passar... Scott Brite, aquela. Scott Brite que a gente está falando. Ela acaba com a louça. Acaba com a louça. Você pega você tem um exaustor. Sim. Você pega uma esponja daquela, você passa, você acabou com o exaustor, entendeu? Porque ele tem um material diferente que risca, né? Você sabe o produto que você vai usar, que nem eu, como já trabalhei de faxineira, eu já tenho uma ideia dos produtos que eu vou usar, que eu não vou estragar o móvel do Platão. Não é porque é dele que eu não vou ter cuidado. Exatamente. Não é porque, não, isso aqui é do meu pai, eu vou quebrar, eu vou rachar, eu vou deixar lá. Não, eu tenho esse cuidado também. Porque a gente tem que ter o cuidado, como você fosse cuidar da sua casa. Você não quer quebrar tudo que tem dentro da sua casa. Com certeza. Então, eu tenho aquele cuidado das louças, dos bibelô, do que eu vou usar. Eu vou passar pano no chão, eu ponho um pano seco, ponho o balde em cima, para não manchar o chão. A diferença porque eu já vi muitas pessoas o balde fazendo. soa, né? Não, e molha também, conforme você vai contorce. torcendo. Eu já vi muitas pessoas põem o balde lá, sai de lá, tirou o balde, tá a roda do balde no chão. Então, isso é importante. São pequenos detalhes que a gente, com os anos de trabalho, anos que eu tenho de casa de família, que eu fui aprendendo. Por quê? Eu não vou falar que as patroas eram chatas. Não, aprendi com elas. Não, faz isso para não manchar o chão, se você colocar um pano. Aprendi a ser ágil no meu dia, na minha hora. Assim, vamos supor, importantíssimo isso. Eu tô indo lá limpar o banheiro. Se eu tô indo lá, já levo tudo. Quando eu voltar, eu já trago o saquinho de lixo, eu já trago, você entendeu? Para ganhar o tempo. Ter agilidade, né? Ter agilidade no tempo. Eu já trabalhei com pessoas que falavam, Raquel, se você fizer isso, isso e isso, você vai ganhar o tempo. Então, seu dia vai dar para você fazer mais coisas. Vai ser produtivo, né? Sim. Então, eu fui aprendendo essas coisas. E eu não falo que, não era chata, eu aprendi com ela. Por isso que falam que eu sou chata, porque como eu aprendi, assim, a ser ágil, e eu não sou, assim, aquelas pessoas que é lento para fazer as coisas. Eu sou uma pessoa, assim, mais... Eu também não sou Cada dessa pessoa forma. É de um jeito, né? É o jeito delas. Sim. Mas eu sou aquele tipo de pessoa, assim, para mim é tudo, sabe? E faço bem feito. Eu faço bem feito. Eu faço o meu serviço muito bem feito, mas eu não sou aquela de ficar 3 horas só em um setor. Porque a gente sabe rende, disso. Né? Você fica 3 horas só no setor. Serviço. E você sabe que essas mansões é muito grande. Muito grande. Se você pegar uma sala, aquelas salas que tem lá, aquele monte de bibelô, aquelas estantes, aquelas coisas. Um monte de livro, Se você ficar ali 2 anos só num lugar, você não vai fazer o outro. Não vai. Entendeu? E dá para você fazer, com a experiência que a gente tem, dá para fazer e ficar bem feito. Você fazer ali sossegado, mas você já sabe o que você vai fazer. Você vai pegar esse cristal, você vai pegar na delicadeza, você vai limpar, vai pôr de volta. Você não vai pegar todos. Você entendeu? Sim. Tem umas certas delicadezas que a gente tem que ter em casa de família. Porque são coisas assim, como se diz, o cuidado com as coisas dos outros. Tem que ter um cuidado e um amor com o que você faz, Sim. justamente para aquilo ali transbordar no seu trabalho e não se tornar uma coisa assim, obrigação. Sim. Porque é aquilo que eu falo, né? Eu mexo com comida, você serve. Se a gente só faz por fazer, as coisas não vão sair de uma forma legal. Porque você vai fazer pelo dinheiro, você não vai colocar ali um pouquinho de amor, de carinho. Tem que ter, né? Eu acho legal falar sobre isso que você falou. Acho legal, assim, o incentivo que a gente dá um para o outro. Sim. Eu sou uma pessoa, você fez o prato e fala assim, nossa, chefe, que lindo, parabéns, ficou lindo, perfeito.
Porque sabe? isso dá uma mexida Sim, com o cara. um Falou, poxa, eles incentivo. gostaram, né? Pô, a arrumadeira lá do quarto fez, não sei o que. Eu falo, nossa, parabéns hoje, olha que Porque, legal que você fez. Nossa, você é inteligente, porque, não sei o Hack, quê. o que a gente sente falta, às vezes, dentro de uma residência, Sim, como a gente não pode falar isso abertamente pros patrão, de que às vezes um elogio cai. Às vezes a gente tá sim, tão sim. cabisbaixo, né? Poxa, hoje eu fiz um negócio, eu achei que ficou tão bom, né? Poderia ter um elogio hoje. Mas se você tem companheiros de equipe que torcem por você, Sim, que um torcendo, né, pro às vezes outro, você me pra... elogiar pelo meu prato, eu falo, cara, pô, gostei da Raquel hoje, mano. Ela elogiou meu prato, que Sim. legal. Ô, Isso é um feedback bom para você dar para as pessoas, fazer isso também, tá? Às vezes a gente fica aí esperando o patrão dar um elogio pra gente, e a gente às vezes tem pessoas que têm esse pensamento que nem da Raquel aqui, que é muito importante ter uma equipe que tem pessoas que pensam um pouco fora da caixinha. Pô, vou elogiar ela que fez um. Pô, ó, o cara tá tão cheiro essa casa hoje, tá tão cheirosa. Não é legal você aquele escutar cheiro isso? de limpeza, ó, parabéns, ó, tá Né? cheirando aqui o cheiro de Se limpeza, não sei vem o do quê. Eu funcionário, acho que é é legal a legal gente, isso daí. que nem eu durmo no emprego. Uhum. Então, é que nem minhas filhas falam, eu sou turista em casa, eu fico mais com eles. Então, eu fico com meus companheiros de trabalho muito tempo. Então, eu Muito tempo. tento me dar bem com todos. Importante. Nós somos diferentes, todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual. Um dia você chega, Não um tá dia a pessoa bem. chega com uma cara fechada, não sei o quê. Você dá um abraço, eu juro, eu faço isso. Eu chego e falo, vem aqui, você não tá legal. Nossa, é Dou um legal isso daí. abraço, falo, eu sei que você não tá legal. Dou um abraço, a pessoa já desarma. Quebra, né? Desarma. Já desarma a pessoa, porque a gente tá ali junto, eu falo para elas. Falo, nós somos uma família. Nós não somos, nós não temos que se amar. Mas vamos nos entender. A gente se O mais entender no importante é trabalho, o isso. que acontece? Porque se a gente se entender no trabalho, a gente vai fazer um bom trabalho todo mundo. Vai Porque ter assim, harmonia, né? vamos supor, eu passei, a arrumadeira esqueceu o balde aqui. Foi embora, esqueceu. Ah, eu vou deixar ali para o patrão ver e ela se ferrar? Não, sabe o que acontece? Tem muitos que pega e fala, ó, espera o patrão passar. Passar, Olha, a fulana esqueceu. esqueceu. Você acredita que eu já peguei isso já? Sim, eu E também já vi muito eu isso. falo, gente, mas o que custa tirar? Porque Tirar. imagina se eu esquecer alguma coisa, o fogo ligado. Será que o copeiro passa lá por ali, se ele vê que tá Vou ligado? deixar o fogo ligado até o outro dia porque você esqueceu. Você entendeu? E pior que tem gente que pensa assim Sim, ainda. pensa. Então, são essas pequenas coisas que nem... Eu já trabalhei em casa que os funcionários pegavam fogo. Pegava fogo mesmo. Era uma coisa assim, em casa que não para ninguém. Mas na minha época que eu estava trabalhando, eu falava para elas, ou a gente se ajuda, porque você precisa, eu preciso, Isso. todo mundo que está aqui precisa trabalhar. Eu não quero o seu lugar, não quero o lugar da cozinha, eu quero o meu trabalho. Então, a gente tem que se ajudar. Se a gente não se ajudar, não fica ninguém vai ninguém. trabalhar. Não fica. Então, vamos se ajudar. Então, assim, esqueci o frasco de álcool. Bem na passagem que a pastora pegava, levava lá, ó, você esqueceu. Dá um Ó, toque, né? Ontem, ó, você esqueceu a escada lá. Não, fica tranquila, eu já guardei. Um ajudar o outro. Não adianta tentar puxar o tapete do outro. Não vai Ninguém vai resolver. para frente fazendo isso. Isso não só vai adianta. trazer, é aquilo que eu falo, né? Se você faz o bem retorna para você. Sim. Se você tem um pensamento de não querer ajudar e esse pensamento te leva a fazer o mal, automaticamente ele volta para você. E eu te falo outra coisa. Os patrões conhecem todos. Conhece. Você pode ter 10 funcionários na casa, ele conhece um por um, tanto o Ao patrão longo do como a tempo patroa, ele vai ele conhece. aprendendo a Ele conviver conhece e vai... todos, ele sabe quem é, eles conhecem, eles sabem quem é Sabe. capaz daquilo, quem não é capaz, você entendeu? Então eles sabem. Então não adianta achar que meu patrão não sabe nada, não vê nada, eles veem Vê. tudo. Eles sabem tudo que acontece dentro Sim, da casa. eles sabem. Eles não tem como as pessoas achar que não sabem, porque é aquilo que eu falo. Por mais que eles tenham uma vida corrida, cheia de compromisso, mas eles, um tempinho ali, eles vão parar para tentar entender o que está acontecendo na casa. Eles estão olhando ali para você, eles estão te Justamente. analisando, estão falando com você, te dá um bom dia. Eu sou muito expressiva, sou muito. Às vezes eu falo assim, gente, eu preciso me policiar, porque eu estou aqui conversando com você. Se você falar alguma coisa que eu não gosto, você vê na hora. Eu sou muito expressiva. Então, Muda, né, eu a mudo. feição. Então, meus patrões já me conhecem, porque na hora do bom dia, ele já olha assim para mim, já sabe que eu não tô legal, que ela tem não tá alguma bem coisa. hoje. Porque... E eles se preocupam também de perguntar para você, porque eu falei no outro episódio, né, que eu recebi a nossa colega aqui e ela se sentiu muito assim que eles não perguntam às vezes se a gente tá bem, que nem você falou, né? Os seus patrões, eles
pelo fato de você, às vezes, estar com uma assim que eles notam e perguntam se Então, está bem? a patroa, sim. A patroa Isso é meus legal, patrões, entendeu? Isso é legal. não é puxar o saco. Meus patrões são maravilhosos. Ó, eu já trabalhei em muitas casas que eu sofri muito. Isso eu posso confirmar mesmo, viu? Você pode confirmar que você foi lá, você Sim. viu. Eles são maravilhosos, eles são muito humanos, eles são pessoas ótimas, são maravilhosos. Então, o que acontece? A minha patroa, quando ela chega para eu servir o café dela, ela já sabe. Aí ela pergunta, ela me chama de loira. Loira, o que você tem? Ela fala, desse jeito, loira, o que você tem? Que legal, você não né? tá bem hoje. Ela fala desse jeito. Eu falo, não, patroa, não é nada não. Mas ela fica ali. Não, você não tá bem, tá acontecendo alguma coisa, você não tá bem. Ela percebe, todas, não sou só eu. Qualquer outra funcionária lá, ela percebe, você não tá bem. A convivência vai, né? Sim, E ainda quando você tem uns patrões bons, assim, que Sim. entende o funcionário, Sim. é maravilhoso, porque mostra que eles são preocupados com vocês, né? São pessoas muito boas, graças a Deus. Agora, eu espero ficar muitos anos lá, porque eu tô nessa casa já tem um tempinho. Eu tenho certeza espero. que você vai ficar. Porque. E eu me dedico também, né? Eu tento fazer o melhor para eles. Eu falo, assim, falo pro cozinheiro, ó, eles gostam disso. Como eu tô lá há muito tempo, eu sei do que eles Você gostam. conhece tudo, você sabe, né? Aí eu falo pro cozinheiro, ó, ela gosta muito disso, ela gosta muito daquilo, eles gostam muito disso, entendeu? Eu vou dando umas dicas. Umas dicas, uma ajuda. Porque a gente tá ali todo dia. Então você sabe. É como eu te falo, eu na minha casa eu sou turista. Eu vivo mais ali com eles do que na minha casa. Eu falo que tem uma coisa que eu falo, né, que é importante, que às vezes eu comento com algumas pessoas que trabalham comigo. O copeiro ou a copeira são pessoas importantíssimas para o cozinheiro ou chefe, porque eles escutam se o prato, se gostaram, se não gostaram, entendeu? Então é aquilo que eu falo, eu tento ter uma harmonia sempre com o copeiro, porque às vezes o copeiro te passa um feedback. Ó, não gostou dessa verdura, tô te dando um toque. Sim. Ó, a carne estava um pouquinho mais mal passada. Quando você tem esse feedback com o copeiro ou a copeira, é maravilhoso, porque isso torna o seu serviço um pouquinho mais fácil do cozinheiro. Sim. Então, tem que ter essa junção dos dois. Eu acredito que quando bate e dá certo, a tendência é os dois caminhar juntos por muito tempo, né? Eu entendo disso. Não sei se você entende dessa forma. Eu penso assim, o copeiro e o cozinheiro têm que se dar muito bem. Porque ele faz... O cozinheiro, ele faz, o chefe, ele faz, e o copeiro serve. Serve. Você entendeu? E ele fica rodando ali, né? Sim. E aí você sabe... De alguma forma ele acaba... A gente sabe, né? Você já sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. E não tem cozinheiro que você não pode abrir a boca. Sim. Você sabe disso, que você trabalha nesse ramo? Tem cozinheiro que você tem medo de chegar na cozinha. Você fica assim de longe. É uma competição desnecessária. Você tem que ficar de longe, você não fala nada, você pega, você leva o prato, você vê ali que o negócio está errado, mas você não pode falar. Porque se você for falar, você está se metendo no serviço. Sendo que é uma coisa que você está querendo ajudar. Opinião, né? É incrível como as pessoas não aceitam. E assim, eu acho que nós temos que nos unir mais. Sim. Tem que ter mais união entre os funcionários. funcionários. Ela muito competitiva. É muito competitiva. Muito coisas competitiva. assim, se você for analisar, besteira. Sim. Coisas assim, picuinha. Eu bato nessa tecla em todos os podcasts aqui. Cara, para de querer arrumar confusão por picuinha. Às vezes é uma fofoquinha, fala nas coisas do outro, disso, daquilo, uma disputa desnecessária. Gente, a gente está aqui para trabalhar, ficar num ambiente harmonioso e cada um ir para suas casas felizes porque o patrão foi bem atendido. Sim. Eu já recebi muita discriminação com chefes que eu fui trabalhar por causa disso. Eu era cozinheiro na época. Olha, não toca. Olha, não mexe. Sim. Às vezes tá lá queimando, eu só queria mexer para te ajudar. Não deixa. Então, assim, cara, vamos procurar as pessoas aí, vocês que trabalham em casa de família, ser um pouco mais humano com algumas coisas. É difícil, aquilo que eu falo. Se é difícil para você, é para todos. Vamos facilitar para todos. Sim. Porque você trabalhar num lugar onde que você consegue ter uma harmonia dentro do seu trabalho, ninguém precisa ser amigo de ninguém. Não. É aquilo que eu falo. É só se entender, né? Vamos se entender. Se caso quiser ser amigo, maravilhoso, que nem aqui, eu estou recebendo a minha amiga, que eu conheci através de uma outra amiga, que é a nossa amiga Lucy. Olha que legal você ter pessoas que quando você precisa contar com ela para poder ajudar um engajamento da nossa classe, ela está disposta. É isso que eu falo. A amizade que a gente tem que ter nas casas de família é isso daqui. Precisa estar todo dia junto? Não precisa. Mas eu tenho certeza que na hora que a Raque precisar de mim e eu precisar dela, precisar da nossa colega, ela vai estar ali do nosso lado para nos ajudar. Mas é isso que eu falo. Eu falo assim, não é só... a gente tem que ter uma certa união pelo seguinte. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar e posso precisar de você. Justamente. E aí você
você sempre me prejudicou. Você vai chegar em mim e vai falar. Apesar que muitas já fizeram isso. Eu já tive pessoas que me prejudicaram demais. Eu também. Depois de um tempo, ligou para mim precisando de emprego e eu fui lá, na boa vontade, arrumei. É isso. Falei, ó, conheço. Mostra o outro lado. Sim, entendeu? Porque Pra as ela. pessoas fazem as coisas sem pensar e não Esquece pensam. que tem uma Amanhã lei do eu posso precisar dela. Justamente. Entendeu? A Porque pessoa às esquece. vezes, vamos supor, eu estou numa casa. Ó, eu estou lá nesse prédio. Já 3 pessoas que trabalharam comigo na mesma casa estavam no prédio. Assim, a gente se encontrou no elevador. Eu falei, nossa, que mundo pequeno. Como eu ia imaginar que eu ia encontrar essas pessoas ali. Encontrei 3 pessoas maravilhosas. A gente se abraçou, se beijou. Mas porque a gente tinha uma conexão. E se precisar... Ó, se eu fosse uma má pessoa, não ia ter... eu não já estava queimada ali no serviço, ele podia chegar e falar, ó, avisa Toma a cuidado patroa com essa... tal, que essa pessoa aí, essa pessoa não vale nada. Entendeu? Então, a gente tem que... O empregado doméstico precisa aprender a se valorizar. Eles têm que se valorizar. Isso aqui que a gente está fazendo é mostrar para eles aprender que a a gente tem que se valorizar e se respeitar. Respeitar um ao outro. Você não precisa gostar de mim. Isso é o que eu falei. Mas respeitar. Vou respeitar o ambiente de trabalho dela, o trabalho dela. Eu respeito o seu trabalho. A gente tem que se respeitar. Porque é o que falta um pouco no meio doméstico. Essa área que a gente trabalha de empregados domésticos, a gente que trabalha em casas de alto padrão, a gente temos muito... É isso que eu falo. O podcast vai trazer, que nem a Hack, que é uma super profissional, justamente para passar um pouquinho de experiência e de sabedoria para vocês que estão começando agora. E acho que casa de família é um lugar onde você pode fazer tudo, falar tudo o que você quer e passar por cima de todos. Não é assim. Aqui a gente está trocando ideia, aqui conversando com pessoas experientes que vai mostrar para você que quanto mais humano você for, mais calado você for, e escutar mais e falar menos, você vai ter um caminho mais longo dentro de uma residência. Sim. Eu hoje enxergo dessa forma. Sim, eu já fui muito de falar muito e escutar menos. Sim. Eu aprendi com o tempo anos, a gente que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Então aqui o que a gente quer passar para vocês é que a nossa classe, por mais que ainda a gente... Olha, a nossa classe, eu fiz um levantamento no IBGE, a gente tem mais de 6 milhões de empregados domésticos, tá? Mais de 6 milhões. Depois que a gente passou a época da pandemia, teve um acréscimo muito grande. Eu acho que teve muita contratação de empregado doméstico nessa época. Então, assim, a gente é uma classe grande, a gente tem muitos empregados domésticos. O que custa a gente mudar um pouquinho essa mentalidade? A gente mudar essa mentalidade, porque pessoas que nem a Hack, eu e outros funcionários, a gente comenta sobre isso. Sim. Por que o funcionário doméstico não pensa um pouco diferente, não muda a sua cabeça? Porque, obviamente, o que está acontecendo, né, Hack? Essas funcionárias domésticas do passado, elas estão se aposentando, estão saindo do trabalho e estão entrando uma nova geração. Uma nova geração. Então, você está vendo muita babá nova, você está vendo agora um scout de cozinheiras mais novas, copeiros mais novos, que não tinha, né? Era o pessoal da antiga, né? Sim, que a gente até falava as cozinheiras banqueteiras, né? Sim, elas banqueteiras. Hoje elas estão saindo de cena, né? Porque elas se aposentaram e estão dando espaço agora para a gente que está chegando, né? Eu estou naquele meio ali, eu acho ainda, né? Eu tenho 20 anos, trabalho em casa de família, eu acho que eu estou no meio. Então, essas pessoas que estão chegando, eu acho que elas estão um pouco precipitadas com algumas situações. Sim. De não saber respeitar um pouco, saber... Acho que tudo que a gente faz, a gente tem que saber entrar e sair. Sim. Então, isso que a gente está conversando é para justamente essas pessoas. Vai com calma, chega devagar, tenta pegar um pouco da sabedoria com as pessoas que estão mais antigas dentro da casa, que eu tenho certeza que se você fazer esse caminho, você vai mais longe. Não estou certo, Com Hack? certeza, com certeza. Dentro disso que você falou, então, só frisando aqui o que a Hack falou, você que vai limpar prata, vai limpar cristal, vai limpar talher, nunca pega aquela... A gente geralmente costuma usar aquela buchinha da Scott-Brite. Nunca passa a parte mais verde na prata porque ela risca. Ah, mas isso aí a gente já sabe. Tem pessoas que não sabem, que riscam a prata. Então, você que sabe, a dica está sendo para as pessoas que não sabem. Então, você que vai limpar uma taça, essas geralmente que a gente toma que eles tomam vinho, que são taças um pouco mais requintadas, também ela não pode ser passada a bucha, a parte que risca a taça. Mas você sabe que hoje nós temos esponjas
que já estão... E já temos esponja que não Que antigamente risca. não tinha, hoje já tinha. temos. Hoje nós já temos a esponja, Que né? é bem legal isso, que né? não risca, que é para lavar copos, já temos para lavar banheiro, já temos para lavar Sim. talher, nós já temos essas esponjas, né? Então, não tem Hoje necessidade. tem como a gente melhorar o nosso serviço justamente Sim, pelo material que está... já temos, exatamente. É que nem hoje em dia. Eu lembro que quando eu comecei, eu limpava a prata toda semana. Isso. Toda E semana. aquela casa que a gente trabalhou, dessa senhora, né, dessa socialite, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca tinha visto tanta louça em uma casa. Que ela tem uma organize só para organizar a louça Sim, dela. as louças, é muita louça. Olha, foi uma das casas, assim, Rai, que eu passei, que eu nunca tinha visto tanta prata e tanta louça. Sim. Olha, vou falar para você. Lá eu entrei como copeiro. Às vezes eu passava uma semana limpando a prata. Limpando prata, exatamente. Eu falei, meu, uma semana limpando prata. É muita prata. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente já não limpa toda semana. Você limpa uma vez no mês. É porque... Aí você consegue... Se você limpa... Qual o segredo da prata? Agora eu vou contar o segredo da prata. Ó, fica ligado aí no segredo, ó. Você limpar a prata e ela não escurecer. Você tem que lavar com água quente. Você lava ela com água quente, com detergente, lava, que vai sair todo o resíduo que você usou para limpar, vai sair todo o resíduo e ela vai ficar. Antigo, você consegue ficar com ela assim um mês limpa. Água quente. Você lavou, você passou o produto, depois você vem lavando com a esponjinha, com sabão, enxágua bem enxaguado. Você vai secar bem seca, você vai ter essa prata um mês limpa. A não ser que seja as pratas de servir. Isso. Não, prata de servir. No dia a dia, elas escurecem mesmo por causa da comida. Desgaste. Não, da comida, da quentura, deixa escuro, prata, escurece. Ovo, principalmente. Ou você colocou ovo na prata, já fica preto. Já fica preto. Outra dica que a Raque passou, né? Então, você que está aí, ó, pegou a dica. Então, sempre que você for limpar uma prata, então, geralmente, quando você for lá lavar, geralmente usar água quente. Eu aconselho também, né? Quando você fizer uma manutenção de uma prata, lavar... e fizer todo esse processo, uma dica que eu vou dar também para as pessoas que não sabem é passar o papel filme. Sim. Que protege também. Dura mais tempo, Dura mais tempo, ela limpa, tá? Eu vejo muitas casas ainda aí que não praticam desse sistema. Você limpou a prata lá, para você não ter um trabalho daqui 2, 3 dias, sim, passa o filme, protege ela, porque aquele pó do ar é que faz com que a prata escureça mais rápido. Então, se você passa o filme, aquele pó que circula no ar não vai entrar na prata e ela vai proteger e vai durar mais tempo limpa, tá? É uma dica que eu e a Raque tá passando aqui para vocês que trabalham em casa, que às vezes não sabem, tá bom? Ô Raque, outra coisa também que é importante a gente frisar, que as pessoas que trabalham em casa de família, às vezes, eles não entendem que o serviço de copeira fina dentro de uma casa, todo dia ele tem que ter uma manutenção, né? Sim. Todo dia você tem que ter uma manutenção de... Ó, presta atenção no que eu estou falando. Copeira fina dentro de uma casa não é simplesmente que nem a Raque falou. Chegar lá e fazer o que tem que fazer e ir embora. Não. Tem todo um processo. Então, tem casas que a copeira, ela tem que ligar a televisão, se às vezes a família não liga, né? Sim. Olhar as pilhas dos controles. Sim. Tem tudo isso também que é agregado também nessa função, né, Raque? De prestar atenção nessas coisas. Atenção, sim. Se está funcionando. Se está funcionando. Uma lâmpada. Se os lustres estão com todas as lâmpadas acesas. Porque esse serviço não é uma arrumadeira que faz, às vezes. Eu acho que é uma copeira, né? Sim. Sim, às vezes pode ter uma roupa... A arrumadeira na parte de dentro, né? Na parte dos quartos. Aí ela tá ali, elas estão atentas, as arrumadeiras finas, tem que estar atenta se a lâmpada está queimada, se o chuveiro não está funcionando, se a torneira não está saindo água, elas têm que estar atentas a tudo. Se a janela não está abrindo direito. Então, as arrumadeiras finas, elas têm que estar atentas a isso. E nós, copeiros, na sala, você tem que estar atento se o ar-condicionado está funcionando. Então, tem que ter uma mão, sempre estar atento com isso, se a televisão está funcionando, se a hidráulica dos vasos lá, o sistema, se está funcionando. A gente tem que estar atento para avisar a governanta. Hoje porque não tem como ela... Sim, governanta vocês que são o braço delas, né? Porque elas têm um monte de coisa, né? Um monte de responsabilidade dentro da casa. Então, a gente está ali, a gente está vendo. Eu vou deixar e não vou falar para ela? Não. Chego na minha governanta e falo, essa lâmpada está queimada, a janela não está abrindo. A janela emperrou.
São detalhes que você que vai ver. A Sim, governanta, ela não sim. tem essa função de ficar... Ela precisa desse feedback de vocês, né? Precisa para ela poder resolver, né? No caso aí, ar-condicionado, ela que vai chamar a pessoa que vai consertar. As hidráulicas dos vasos não está funcionando. Eu aviso a ela que vai Tomar providência. tomar a pra providência para arrumar, entendeu? Tem jardineiro, ela já avisa, porque vamos supor, vai ter o jardineiro. Suja tudo. No apartamento, o jardineiro suja tudo. Então, ela já me avisa. Olha, Raquel, hoje tem um jardineiro, então eu já não vou passar pano lá fora, onde eles estão limpando, onde eles vão fazer o serviço, porque eu tenho que esperar eles irem embora para poder limpar aquela parte. Então, a gente tem que ter essa união um com o outro, de um ajudar o outro. comunicação. Porque senão, se eu sou uma pessoa sacana, o que eu vou fazer? Vou deixar a lâmpada queimada, não vou avisar para ela, aí o patrão chega. Por que ela não viu isso daqui? Por que a lâmpada está queimada? Mas deve ter... Você entendeu? Quantos funcionários tem aqui e ninguém viu? Por que não tá funcionando a torneira? Vocês não viram? Não está funcionando a torneira. A descarga do meu banheiro está quebrada, vocês não viram? Você entendeu? Então, são coisas que a gente tem que um estar ajudando o outro. Não adianta falar, eu preciso dela, ela precisa de mim, eu preciso do copeiro que está lá junto comigo, porque somos nós dois. Essa união, eu preciso senão... dele, ele precisa de mim, entendeu? Então, é assim, eu tô vendo que tem uma jarra ali que não tem suco. Tá na hora dele chegar, eu vou deixar ele sem o suco? Como que ele vai fazer? Se é a hora dele servir o almoço. Nós temos que ter essa união de um ajudar o outro. Sim, a gente tem O que peca nas casas hoje em dia são isso. Graças a Deus, a casa que eu trabalho, a equipe é muito boa. É uma equipe muito boa. São pessoas, assim, que... pensam graças a mais Deus, no serviço, sim, né? a gente se ajuda, sabe? Não tem aquela coisa de querer um competir com o outro. Não, a gente tenta fazer o máximo possível. Não que a gente, né, não vamos dizer que está todo mundo 100%, mas a gente procura. Não, A gente procura um ajudar o dá outro. ênfase Mesmo, ao trabalho mesmo. a gente está ali sempre um ajudando o outro. Por isso, porque assim, a casa anda assim. Se você não ajudar, quer dizer, eu vou passar, eu vou ver que a lâmpada está queimada e não vou falar para minha chefe que a lâmpada está queimada, que precisa ser trocada. Ou se ela não está lá, mandar uma mensagem, ó. Ela vai pedir para mim, ó, pede para o Regis, pede para o Regis resolver isso aí para mim. Porque isso é importante você ter essa união em relação a não fazer vista grossa aquilo que o outro não viu, você falar, se ele não viu, não é problema meu. Não, para com isso. Exatamente. Para com isso. Aquilo que eu falo, você está no mesmo ambiente, está na mesma casa que trabalha com ele. Às vezes ele está com algum problema, às vezes ele está com alguma coisa que desviou um pouco a atenção dele, ele não conseguiu ver, ele esqueceu. Custa você chegar lá e falar, olha, você deixou lá, eu dei um toque na governanta, ok? Pô, obrigado. É isso que a gente temos que ter. Um pouquinho mais de compreensão com os colegas, com os amigos, porque todo mundo, que nem a Raque falou, a gente precisa trabalhar. Mas se você pelo menos ainda consegue ter pessoas dentro do seu serviço que ainda tem um pouquinho ainda de parceria, você volta para sua casa mais tranquilo, sabendo que ninguém quer te apunhalar. Sim. Porque a gente tem essa sensação às vezes, né? Sim. Você sai de folga, às vezes você fala, cara, eu não sinto confiança nessa pessoa. Sim. Por quê, né? Porque ela me demonstra que às vezes ela tem um ar assim, eu sinto um ar de desconfiança nela. E a gente fica com essa coisa, né? Às vezes você vai, pô, tô de folga, mas você tá com a cabeça... No serviço, já preocupado com o que vai acontecer, porque você não sabe, né? Justamente. Porque quando você tem uma equipe que não tem esse pensamento de querer te prejudicar, você consegue ter uma folga mais... sossegada. Você sabe que lá a galera tá de boa com você. Porque aquilo que eu falo, né? Eu trabalho em casa de família há muitos anos. E toda casa que eu trabalhei, eu vivia de fases, às vezes. Eu passava numa casa, às vezes começava bem, e daqui a pouco eu já falava, o clima não tá bem aqui. Você já ia para casa, cara, tá difícil trabalhar naquela casa. Eu não consigo entrosar com a equipe. Sim. É um querendo passar a perna no outro. Isso é ruim pra gente. Você não se sente bem, você transfere o problema para casa. Aí suas filhas, o meu filho, alguém vai falar, mãe, você tá com algum problema no serviço? Por quê? Não, porque você tá estranha. Passa para casa, não passa? Sim, passa. Então, você leva. Hoje a gente tem um pouquinho mais de experiência, então a gente sabe, eu já sei lidar mais com isso, né? Sim. Hoje eu faço vista grossa, aquilo que eu falo. Pessoas que querem tirar um pouquinho daquilo que a gente busca, que não tem o mesmo objetivo, se você está preocupado em cuidar da minha vida, ou da Raquel, ou de quem seja, é aquilo que eu falo, a sua vida deve estar com algum problema. Porque se a minha vida está mais interessante do que a sua, e você está querendo cuidar da minha...
E é aquilo que eu falo, eu não tenho tempo para cuidar da sua. Se você for um amigo meu, uma pessoa que quer me ajudar, que corre junto comigo, qualquer problema que você tiver, eu vou estar ali para te ajudar. Sim, Mas se sim. você é aquela pessoa que só fala mal, porque é aquilo que eu falo, Hack, esse tipo de coisa que eu faço, tem pessoas ainda, eu escuto uns tititi, que dentro da casa a gente fala tititi, tá? É. Algumas casas a gente fala tititi. Que em vez de apoiar, de incentivar, não, tem pessoas que, não, que você está querendo movimentar uma coisa que não tem nada a ver. Tem sim. Hoje a gente vive no século XXI, que hoje as pessoas estão aqui para passar, a gente está aqui para passar conhecimento e histórias que a gente viveu. Casa de família, a gente tem várias histórias bonitas, que nem a Hack tem, que precisam, às vezes, ser contada para as pessoas saber quem que ela é, Sim. o que ela deixou de legado. Não é depois que morre que vai deixar. É Sim. enquanto está vivo, a gente precisa ser reconhecido, não é? Então, eu acho legal a gente estar aqui para isso, bater esse papo. Hack, o que você recomenda para uma pessoa hoje que quer ser uma copeira fina numa residência? O que você pode passar para essa pessoa que quer começar a trabalhar de copeira hoje em dia? Então, o que eu posso passar para essa pessoa que quer começar a trabalhar de copeira é a dedicação. Ser dedicado, fazer com amor, prestar atenção, prestar muita atenção, entendeu? Porque a gente não sabe tudo. Então, se você está ali atento, você presta atenção, você vai aprender cada vez mais. E não é um bicho de 7 cabeças ser copeira. É uma coisa, não é difícil. Mas é uma coisa que você tem que ter dedicação. Você está ali, você está atento, você vai servir o patrão, você vai carregar uma bandeja, você vai ter uma atenção maior. Te ensinaram, pergunta para o patrão, é assim que o senhor gosta? Você entendeu? Em vez de levar Porque, errado, né? sim, Pergunta. é assim que o senhor gosta? Aí ele vai falar, não, tá certo, é assim mesmo. Não, eu gostaria que fosse assim. Você vai fazer do jeito que o patrão gosta. Porque cada casa é uma casa. E aí estou acostumada a fazer assim aqui. Não, na outra casa já é de outro jeito. Entendeu? Então, tudo que for fazer, é fazer com dedicação e amor. Que aí Legal. consegue ir para frente. Legal, então você que quer ser uma copeira fina, quer trabalhar na casa, pega essa dica da Hack, que eu acho que é importante o que ela passou. Ela trabalha já há mais de 30 anos em casa de família, então se a gente fosse falar aqui de todas as casas que ela trabalha, a gente precisaria de uns 2, 3 programas, tá? Porque é uma experiência muito boa. Sim. Mas por que trabalhou dentro da casa de família? Eu também trabalhei em muitas casas de família, só que é aquilo que eu falo, às vezes a gente, que somos profissionais, a gente consegue se identificar com a casa que a gente trabalha, ou vai trabalhar ou não, logo no começo. Então, às vezes, é melhor a gente sair da casa que a gente não conseguiu se identificar Sim. do que ficar levando uma situação que não vai ser bom lá na frente. Então, eu também... você trabalhou em 9 casas. Trabalhei, mas tem casas que eu passei 3 meses, porque eu não me adaptei. Eu preferi sair. Eu não vou ficar aqui que eu não me adaptei, eu vou procurar outra casa. Geralmente, o que a gente faz? Quando a gente vê que a gente não se adapta àquela casa, a gente já vai procurando outro, para quando a gente firmar com o outro, a gente já sai, tá? Então, não tem nada assim, saiu porque tem alguma... Não, melhor sair da forma que entrou, pela porta da frente. Sim. Tem muito funcionário que fica lá se estendendo num lugar onde que não tá legal. O que acontece lá na frente? Desgaste, briga, discussão e sai pela porta dos fundos. Sim. Hack, o que você pode deixar de mensagem para as pessoas que trabalham como empregado doméstico ou para o nosso público que está assistindo? E se você já realizou todos os seus sonhos, se você tem algum sonho dentro do que você faz ainda de tentar realizar, o que você pode deixar uma mensagem para a gente aí? Então. Para todas essas pessoas que estão assistindo a gente. Então, a mensagem que eu tenho é o que é que tenham bastante foco no que faz, que tenham foco no que faz, amor no que está fazendo. Eu, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque eu criei minhas filhas através do trabalho doméstico, entendeu? Respeito muito. Você tocou num assunto aí agora que eu achei interessante, que a gente sai, mas não os patrões, eles fazem experiência com a gente, 3 meses de experiência. Sim. Mas a gente também faz experiência com o patrão. Com certeza. Porque assim, os patrões podem gostar de você em 3 meses e você pode não gostar do ritmo da casa. Sim. Entendeu? E você não pode, você tem que trabalhar, fazer um trabalho feliz. Você tem que estar feliz essencial no que você está fazendo. Mas se você está numa casa que você não gostou, você está ali empurrando com a barriga, é melhor você sair, arrumar outro lugar, que você se sinta mais feliz, que você se vai sinta... produzir, né? Que você está produzindo bem, que você não fique amarrado. Porque quando você está numa casa que você não se sente bem, não flui o seu trabalho.
não flui, você fica amarrado, você... Então, assim, eu agradeço muito, agradeço essa oportunidade que você me deu. Que isso, para de mim é um estar prazer aqui, receber e você falo aqui. que o doméstico é uma profissão muito honrada, uma profissão que a gente tem que é muito honrada. Que a gente tá lutando para ser mais Sim, para valorizada, ser né? mais valorizada. É isso o objetivo, tá, do Sim, podcast. para valorizarem mais a gente, né? Que nós somos pessoas assim que a gente dedica Muito tempo a muito família. tempo à família, a gente se dedica. Eu conheço pessoas que falam assim, são meus patrões, não é meu amigo. Não é a questão disso. Quando você está um certo tempo, você se apega. Você cria amor, Você não né? tem um coração Eu de crio gelo. amor. Eu crio. Eu tô agora Eu lá sou no. sentimental, Eu eu tô crio. com um pequenininho lá no meu serviço, que é do meu patrãozinho. Gente, eu tô apaixonada por aquele neném. É a minha paixão. Eu tô apaixonada por ele, porque eu vi ela grávida, É legal, né, sabe? isso daí. Eu segui todos eles ali. Eu tô com eles há muito tempo. São 4 patrõezinhos, que são os filhos. São mais os meus patrões. São pessoas que eu gosto, que eu considero. Que eu tenho em consideração. Então, é assim, não é falar assim, porque são... Não, não são patrões, são seres humanos que você está convivendo com eles durante muito tempo. E acaba tendo um sentimento, né? Sim, É aquilo que eu sim. falo, às vezes eu trabalho com pessoas também que têm filhos pequenos, eles ficam doentes, a gente sofre junto. Sim, As pessoas, e a não, gente você é está puxa-saco. ali. Não, não é, Não gente. é, a gente está ali, a gente está vendo, a gente sofre junto. A gente quer o melhor também. Assim como eu vejo que eles querem também da gente. Tem Sim. patrões que são boas pessoas, que Muitos querem ver o bons. bem da gente, que ficam felizes de ver a gente bem, entendeu? E tem patrões que gostam de ver o seu funcionário evoluir, de Sim. crescer profissionalmente, de crescer como pessoa. É isso que eu estou fazendo aqui. A história da Hack, às vezes, pode servir de muito exemplo para outras pessoas. Então, a gente, funcionário doméstico, o que eu estou fazendo aqui, eu não quero ser melhor do que vocês, não. Ponha isso na cabeça de vocês. Eu não estou fazendo aqui para falar, o Regis é melhor que todo. Não sou. Eu estou apenas aqui sendo um porta-voz da nossa classe para mostrar histórias que nem da Hack aqui, que merece um pouco mais de valor. Porque senão, ela não contar a história dela, se eu não contar a minha história, Sim. como que as pessoas vão saber e reconhecer que existem pessoas que nem a Hack? Não tem como saber. Então, isso aqui foi criado para isso. Então, também, eu quero fazer desde já um agradecimento à patroa da Hack que liberou ela. Que é Obrigado por liberar aqui, para estar aqui junto, né? Sim. Porque tem aquilo que eu falo, né? Eu espero, né, que as patroas, que às vezes vai ver algum funcionário seu aqui, justamente a gente às vezes cita nomes para agradecer as famílias. A gente não obriga ninguém a citar nome aqui, tá? Mas eu quero que vocês vejam esses vídeos como uma troca, um feedback, às vezes, do seu funcionário. Às vezes tem coisas que a gente não consegue falar para vocês. Então, o podcast vai ser uma maneira da gente se comunicar, às vezes. Sim. Né? Nossa, eu vou reparar mais nisso, que eu não dou eu não sei o nome do meu não dou bom dia. Não dou bom dia. Nossa, às vezes ele tá de cabisbaixo, então às vezes ele tá com um problema. Sim. Às vezes é normal vocês não perceber isso, né? A gente não é obrigação deles saberem disso. Todo mundo tem problema. Mas como a gente convive com eles, né? Às vezes a gente fica também, às vezes, querendo que eles... Poxa, um pouquinho aquela atenção de ver, né? O meu funcionário não tá bem, tá, né? Tá com algum problema, tem, né? E dentro disso, Hack, dessa mensagem que você deixou, você é realizado na sua profissão? Você tem algum sonho, alguma coisa? Olha, graças a Deus, não. Eu tenho meus objetivos. O meu objetivo foi concluído, que eu queria comprar a minha moradia. Eu comprei esse ano, graças a Deus. Graças a Deus, através parabéns. desse meu trabalho que eu estou trabalhando. Porque eu falo assim, tem casas que você trabalha que o dinheiro não rende. Não rende. Não rende. Parece que é uma coisa assim tão sem energia positiva. E aquilo que eu falo, né? O funcionário doméstico, ele tem que saber mexer melhor com o dinheiro dele. Sim. Ele tem que aprender isso. A internet tem um monte de dica para isso, gente. Sim. Eu também, eu me perdia muito com o meu dinheiro. Eu falei, cara, eu preciso diversificar meu dinheiro, aprender a mexer com ele. Sim, porque às vezes a gente ganha bem. E gasta tudo. E a gente não sabe para onde que vai. Não sabe. E aí, nessa casa, você vê, a gente sabe... quando você se sente bem, que nem eu nessa casa, que eu sou uma pessoa feliz de trabalhar lá, eu trabalho, eu sou feliz. Todos são muito carinhosos comigo, eu não tenho o que reclamar, todos. O patrão, os patrãozinhos. Agora tem a Nora, que é uma pessoa... Gente doce, boa, é uma pessoa, maravilhosa. doce de pessoa, eu gosto muito dela. Então, são pessoas muito boas. E eu me sinto muito bem lá. Através disso, eu consegui, já consegui minha casinha, que eu já trabalhei em casas que eu ganhei muito mais e não consegui fazer nada. Já consegui
minha casinha, estou pagando através desse meu trabalho, Que é entendeu? maravilhoso, né? Que é, Maravilhoso, é uma conquista que a gente quer. minhas filhas sempre tiveram, sempre criei, mimei muito elas, porque tudo que me pediam eu dava, entendeu? Sempre mimei muito, porque eu trabalhei para elas. É aquilo que eu falo, a experiência que a Raque tem e ela poder estar contando isso pra gente, das conquistas dela, lá atrás, não fica achando que ela conseguiu isso da noite pro dia, não, tá? filho. Tem uma coisa, tem uma Sim. história lá atrás que ela Sim. começou lá atrás, Sim. ela tinha um objetivo, um sonho, e graças a Deus, hoje ela tá podendo contar isso, que é maravilhoso, e mostrar pra vocês que tudo é possível na vida, não importa a profissão que você Você exerce, tá? É verdade. Não é? Só você ter foco, ter fé, fazer as coisas com amor, não ficar com maldade com ninguém, porque maldade Justamente. não leva a nada. Lugar Você nenhum. não tem que ter maldade, você tem que um ajudar o outro. Um ajudar o outro, torcer pelo outro. Torcer, Porque você tem que ver que, fulana, que legal, a Raquel tá conseguindo, que legal, fulana tá conseguindo, que bom, fico Sim. feliz por ela, Porque entendeu? isso é uma motivação para a pessoa também falar assim, se ela consegue, eu também posso, Vou então. conseguir, Então é isso que eu falo, né? As coisas as boas, você tem que às vezes, em vez de você ficar preocupado com a vida dos outros, fica preocupado em querer também colher o que aquela pessoa colheu de bom. Eu vou seguir o caminho da Raquel. Pô, ela conseguiu chegar nesses objetivos, eu vou traçar esse caminho dela. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tracem um caminho que a gente traçou para Sim. poder colher o fruto que ela está colhendo hoje. Parabéns, Raque. Obrigada, muito obrigada. Olha, Raque, para mim foi um prazer receber você aqui. Prazer Que foi todo pena meu. que É o pena curto, que né, o dura tempo. muito pouco, né? Acaba muito rápido. É um papo maravilhoso, Sim, gostoso. muito gostoso, É aquilo que eu falei para vocês. Ai, Regis, eu fico meio assim. Do quê? O que você está vendo aqui que está Não, fora da normalidade? Não tem nada fora da normalidade. Ela está contando um pouquinho da experiência dela. A gente passou um pouquinho da nossa experiência trabalhando em casa de família, alguns detalhes que às vezes vocês praticam aí e não sabem, de como trabalhar. Então, assim, o podcast é isso daqui. Muitas pessoas às vezes falam assim, que nem a menina que veio aqui passado, a Val, assim, eu fiquei muito triste da situação que ela está passando. E assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria falar, assim, mas que a gente conversou em off. Às vezes tem pessoas que estão passando por situações, empregadas domésticas, né, que não tem às vezes as mesmas sorte de achar uma casa boa, que nem eu e a Raque achamos. E às vezes eu acabei pagando a condução dela para ela ir embora. Me cortou o coração. Eu nem sei se eu te mandei esse áudio. Não. Eu não te mandei, mas depois eu te mando esse áudio para você escutar. É de cortar o coração, sabe por quê? Porque, assim, ela usou a condução, coitada, para poder comprar, fazer a feira que ela não tinha mantimento em casa. E, assim, ela está trabalhando numa casa com 8 meses sem registro. Então, assim, algumas coisas que a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter que ser obrigado a Vai falar. ter que falar, Porque é uma situação, você vê a pessoa passar por uma situação dessa, coitada, né? De estar trabalhando num lugar que não é reconhecido, dei um dinheiro para ela poder pegar uma condução, né? Porque é aquilo que eu falo, aqui a gente ajuda, o que a gente puder fazer, a gente vai ajudar, eu vou ajudar. E aí ela acabou falando sobre isso, sabe? Me tocou meu coração de uma tal forma, assim, que eu fiquei, assim, meio chocado com isso, entendeu? Mas graças a Deus que ela usou, ela me agradeceu. Olha, Val, obrigado aí pela entrevista que você deu, foi maravilhoso. Raque, muito obrigado pela sua presença aqui. Me desculpa aí se eu te falei alguma coisa que você excedeu. Tranquilo. Eu sempre quis receber você aqui. Quando a Lucy comentou sobre você, eu falei, não, tem que trazer, porque ela... Detalhe, tá? Ela trabalha com a Lucy, a governanta. A Lucy falou 1000 maravilhas de você. Obrigada. Falou que você é uma profissional exemplar. Então, assim, a gente tem que enaltecer essas coisas. Quando a pessoa fala da outra pessoa, a gente tem que trazer aqui também, falar, falou bem. Ela adora você, ela adora o seu trabalho. Aquilo que eu falo, casa de família, a gente trabalha como equipe, nem sempre são flores, tá? A gente tem as nossas personalidades, a nossa diversidade, mas isso não impede da gente criar um vínculo com a pessoa, uma amizade. Sim. É isso que eu falo. A diferença está aí. Se você é uma pessoa que tem uma cabeça boa para poder fazer esse entendimento, você vai saber que aquela discussão é profissional. Não é para você levar para a vida toda e ficar inimigo da pessoa, né? Que a gente tem essas coisas, né, Raquel? Infelizmente, a gente tem algumas discussões que acontecem. Eu vou falar para você, eu tenho amigos de casa de mais de 20 anos atrás que a gente nem se vê, mas a gente se comunica pelo WhatsApp, a gente se fala, ai, tô com saudade, vamos ver um dia, não sei o quê. Nós temos um grupo de amigas, de domésticas, que a gente uma vez por ano se reúne
para sair, Bater um conversar, papo. bater papo, comer alguma coisa. E assim, e infelizmente já tem alguns anos que a gente não está conseguindo mais se reunir, porque cada uma tem a sua vida, aquela loucura, né? Você viu o trabalho que deu para eu vir até aqui, né? Foi. Porque é muito corrido muito o dia da corrido. gente. Final de semana você tem para ficar com seus filhos, eu só tenho sábado e domingo. Então quero curtir, quero os muita filhos, né? correria. Então é muita correria, mas conseguimos, graças a Deus. Agradeço, foi ótimo. Maravilhoso. Foi muito bom. Precisando, estamos aí. A porta está aberta quando você quiser vir bater um papo. Eu quero fazer o seguinte, eu quero uma hora a gente poder bater um papo, eu, você, a Lucy, sabe, trazer Sim. assim que eu acho que seria legal, Sim, né, trocar um seria pouco, legal. mudar um pouco As o experiências, jeito, né, né? É. trocar um pouco a forma de a gente bater um papo aqui com outras pessoas aqui. Sim. Eu queria também deixar um recado, aquilo que eu falo, eu preciso que vocês compartilhem, assistam os vídeos e ajude essa página a crescer. E contar com a ajuda de vocês, aí vocês que são influenciadores, influências digitais, marcas, alguém que puder ajudar a fazer esse podcast crescer de alguma forma, porque qual é o meu intuito aqui? O meu intuito aqui é ajudar os trabalhadores domésticos, os empregados domésticos. Muito das coisas que eu estou tentando realizar aqui, eu tenho outras ideias que eu quero realizar e eu quero fazer, porque eu acho que aqui vai ser um lugar onde que a gente vai poder, às vezes, bater um papo, conversar, desabafar algumas situações, ter um pouco de entretenimento, passar algumas sabedorias, que nem aconteceu aqui hoje. Então, assim, se vocês puderem ajudar a página a crescer, compartilhar, eu fico muito agradecido com isso. E eu queria agradecer desde já. Graças a Deus, obrigado, Deus, que as coisas estão fluindo. Eu estou recebendo muito mais positivo do que negativo. E eu espero que a gente continue por um longo tempo. E, se Deus quiser, daqui um tempo, né? Quem sabe a gente não está em outros podcasts participando e podendo a sua história tá sendo compartilhada com outras pessoas, você participando de outras coisas e você voltando aqui, tá, Raque? Muito obrigado pela presença. Deixa eu só te falar, só mandar um recadinho. Lógico, não. fica Quero à mandar vontade. um beijo grande para minha patroa linda, maravilhosa, Isso. que eu amo de coração. Um beijão para ela. Um beijo enorme para a Lucy também, que é uma pessoa que a gente trabalha junto já tem um tempinho. Maravilhosa. Então ela me conhece, ela me entende, eu entendo ela. Isso. A gente se ama, mas a gente tá sempre junta, nós duas. Você viu que ela falou, né, de mim, né? Ela falou na minha frente. Ela não tem papa, não, ela fala mesmo. Aí eu queria mandar esse beijo para ela também, que é uma pessoa que me ajudou muito. A gente não pode falar que não, mas ela me ajudou muito no momento que eu mais precisei dela. Foi ela que me ajudou. É ótimo então, são duas isso, né? pessoas ter esse reconhecimento. Sim, são duas pessoas. Então, um beijo grande para você, Lucy, para minha patroa querida. E tchau. Obrigado, Raque. Foi ótimo. Até mais.